Testando o som. Olá, já temos o Pablo aqui. Bom dia. Bom dia, professor. Pablo, Raquel, Pamela, bom dia. Deixa eu tirar isso daqui. Ainda faltam uns minutinhos, né, meninos? Vou aumentar um pouco aqui o vídeo. Muita gente tentando entrar. Sim. Quando eu faço aqui, eu não coloco sala de espera, vocês perceberam, né? Percebi. Para evitar paralisações aqui, né? Então, é isso. Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Bom dia, gente. Ana Júlia, Ana Beatriz. Muito bem. Estou falando aqui direto da casinha da árvore, ó. Verdade. Que legal. Ó, aqui no meu quintal. Meu sonho era ter uma casinha da árvore. Então, Sério. faça. Eu fiz há alguns anos para os meus filhos. Eu fiz em 2014. Depois eu coloquei forro nela. Aqui, Agora quem usa é o senhor. não, todo mundo usa aqui, porque ela serve Compartilhar as coisas. para estudar, serve para descansar, porque tem uma rede bem aqui, ó, né? Tem uma mesa aqui, onde está o notebook aqui agora. Bom demais. Então aqui pega o Wi-Fi lá de dentro, né? E tem luz, tem tomada. Só não tem aqui um bebedouro. Mas, enfim, é um espaço que dá para estudar, dá para até para namorar, se quiser, né? Dá para ficar descansando. Enfim, né? Então, bem-vindos aí aos que estão chegando depois. Temos aqui a Stephanie Honorato. Bom, deixa eu tirar minha cara feia daqui, né, meninos? Que vocês não merecem um trem desse, né? Vou até desligar meu vídeo aqui, porque senão vocês vão se assustar aí, né? Vou esperar dar exatamente 11 horas, tá? Para que tenhamos a partir das 11 eu não preciso voltar lá atrás para retomar nada, né? Então, no simulado de vocês, peraí, deixa eu esperar, achei que já tinha dado 11. O simulado, Você vai ir na apostila 2? eu estou na 4. Ah, apostila 2. De vocês chama apostila 2, tá certo. O meu também é porque eu esqueci. É o capítulo Acontece. 4, Europa e Federação Russa. Tá bom. Né? Então, 11 horas. Vamos começar agora, né? Tá gravando, né? Sim, automaticamente. E assim que acabar a aula, eu irei encaminhar lá para o colégio, dividir com vocês, tá? Tá bom, porque muitos professores esquecem de gravar, aí dá E o problema. meu aqui eu já deixo, eu trabalho em outros lugares, né? Então eu já deixo automaticamente programado para gravar, ok? Então, Beleza. meninos, vamos lá. O que vai cair no seu simulado? Primeira coisa, não são lágrimas, né? Porque tem professor que fala desse jeito, né? O aluno, professor, o que vai cair na prova? Ele fala, vão cair lágrimas, né? Aí o desespero bate. Dublagem perfeita. Então, não Quero vão imagem cair desse lágrimas, quero não. imagem. Tá? Então, o que vai cair lá no simulado de vocês? É sobretudo Europa físico, mas não é que eu estou querendo ensaiar para vocês o simulado, não. Mas uma das questões que está no simulado, por exemplo, ela é bem interpretativa, sabe? Ela é interpretativa, não tem jeito.
Você tem que interpretar a informação que está nela. A partir do momento que você interpretar, você responde, né? E o assunto dessa questão envolve um tema muito importante da Europa, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, que é a entrada de imigrantes, né? É uma redundância eu falar entrada de imigrante, né? Mas nós somos goianos, tem essa mania. Quer dizer, a entrada em massa de gente de outros continentes na Europa. E foi ficando cada vez mais forte esse processo depois da primeira crise capitalista que veio após a Segunda Guerra, que foram as crises do petróleo. Vocês já estudaram sobre esse assunto, não já? Crise do petróleo? Crise do petróleo só comentou. Tá, sim, mas não tem problema. Eu vou falar bem rápido aqui, né? Durante os anos 60, no finalzinho dos anos 50, foi arquitetada a criação de uma organização internacional de petróleo, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. A OPEP é um cartel. Você já deve ter estudado sobre o que é cartel também, né? Cartel é quando as empresas de um mesmo setor, elas deixam de ser concorrentes e elas fazem um acordo em que elas praticam preços idênticos, sabe? Nos produtos. Então, esses países criaram, então, um organismo para valorizar o preço do barril de petróleo. E o preço do barril de petróleo ele foi subindo ao longo dos anos 60, mas quando chegou no início dos anos 70, especificamente em 73, uma crise que ocorreu entre os países árabes, o mundo árabe-israelense, vai culminar com a crise de 73, a primeira crise do petróleo. Essas crises, aí nós tivemos uma crise também em 77, teve uma em 79, com a Revolução Islâmica do Irã. E aí, enfim, uma crise econômica que atingiu os países em desenvolvimento, que naquela época então eram chamados de países subdesenvolvidos e tal. E isso fez com que muita gente ficasse numa situação social e econômica muito precária, aqui na América Latina, em boa parte da Ásia, na África nem se fala, né? Então, muita gente buscou migrar para países desenvolvidos, né? Como os Estados Unidos, o Canadá também, mas o Canadá tem um problema porque o Canadá ele é muito, as temperaturas lá são muito baixas. Os Estados Unidos não, já tem uma variedade climática maior, muito mais população, né? E foram também para a Europa. Beleza. Esse processo, os europeus não se incomodaram muito com a entrada de imigrantes até o período ali da crise de 2008, que eu também não sei se vocês estudaram, mas é a crise da bolha imobiliária nos Estados Unidos. Foi a última crise capitalista. Antes dessa crise, porque agora a gente tem uma crise, vocês estão ligados, né? Que é por conta da paralisação de determinados setores econômicos por conta da pandemia, né? Enfim, durante o período em que os europeus recebiam os imigrantes lá, eles receberam por décadas, receberam bem. Você sabe por que eles receberam? Vocês sabem por que eles receberam bem, pessoal? Porque eles sentiam que estavam explorando essa mão de obra, porque a Europa vive uma situação há muito tempo de queda absurdamente, uma queda abrupta, né? Significa é como você pular de um prédio, né? Uma queda abrupta da taxa de natalidade no país, né? Então, lá na Europa não tem renovação da população, porque as mulheres europeias são as mais autônomas do mundo também, assim, em relação a esse fator de serem mães, né? Então, o que acontece? A mulher europeia, por sua independência, autonomia econômica, enfim, esse é um fenômeno que a Europa precisa de imigrantes para poder compor mão de obra. Só que é o seguinte, enquanto os europeus... A Europa precisa... Pode falar um pouquinho mais alto, por favor? Sim. Qual é seu nome? A Europa precisa disso por Ana Beatriz. Tá. Ela precisa de imigrantes por conta da queda abrupta da taxa de natalidade? Isso, porque na Europa não tem renovação não nascem crianças, né? Até também outra redundância que eu falei, não tem bebês na Europa, as mulheres não engravidam, né?
tá certo? Mão de obra também, né? Então, aí porque daqui a pouco não tem a mão de obra, né? E eu posso A citar mão para de obra é vocês... sempre terceirizada, sempre os idosos. Isso, por exemplo, precisa de cuidar. Lá você quase não tem um emprego de babá ou babysitter, como queiram, mas tem demais de cuidador de idosos, né? Em várias partes da Europa, vende-se mais fralda geriátrica, que é o fraldão, né, para idosos, do que fralda para nenéns, inclusive no Japão, que aí é outro assunto, né, que está lá na Ásia, vamos voltar para a Europa, tá bom? Por favor, pode participar. Desculpa se eu interrompi. O Brasil também é assim? Tem muitos idosos que ainda não. trabalham? O Brasil está com 1,87 filhos por mulher. Nós ainda vamos demorar de 30 a 40 anos para acontecer isso aqui no Brasil. Tá certo? Ainda falta 3 a 4 décadas para acontecer isso no Brasil. Tá falado? Então, o que acontece? Quando teve a crise de 2008, gerou muito desemprego na Europa. E os europeus começaram a ver os imigrantes como ameaças aos seus empregos. Porque esses imigrantes que chegaram nos anos 60, 70 e 80, sobretudo 70 e 80 e 90, em massa, chegaram muitos mesmo. Muitos são qualificados. Ou então, seus filhos eles foram educados pelas excelentes escolas europeias e se transformaram em profissionais que ameaçam o emprego. A segunda e a terceira geração desses imigrantes ameaçam os empregos dos europeus originais. Então, isso os incomoda. Então, qual é o assunto de uma das questões do simulado? Xenofobia, que é o ódio ou aversão a estrangeiros. Certo, meninos? Ok? Cresce a xenofobia. Então, a xenofobia ela é representada, por exemplo, por movimentos que têm o nazismo como inspiração. Como o nazismo acabou lá com a derrota da Alemanha nazista para os aliados, então agora se chama neonazismo. Confere, meninos? Posso ouvi-los? Cadê vocês? Confere. Confere, meninos? Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estive só 2 vezes, não sei se foram 3 na sua sala, lá ao vivo. Vocês devem ter percebido que eu sou receptivo, né? Vocês podem falar, questionar, me contradizer se achar necessário. Eu acho isso fantástico. Quando um aluno, no campo das ideias, ele fala, não, professor, eu não concordo com o senhor, ou então outra coisa que eu queria falar aqui, eu sou aberto, tá bom, galera? Isso aí é uma das coisas que eu mais gosto, porque pela experiência profissional que eu possuo, né, o gabarito que eu possuo, certamente eu posso contribuir com vocês, né? Então, uma das questões vai falar de xenofobia, e vocês sabem que o berço do nazismo foi a Alemanha, e a Alemanha não deixa de ser também o berço de movimentos neonazistas. Existem rádios de inspiração neonazista, bandas de rock, tem toda uma produção cultural, visual, inclusive, né, gente? Aqueles cabeças peladas, ou skinheads, né? Existia na Inglaterra, agora mudando de país, neonazistas que participavam de torcidas organizadas nas décadas de 70 e 80, até que em 89 aconteceu um massacre num jogo na final da Champions League e essa torcida foi banida dos estádios, que eram os hooligans. Eles eram extremamente violentos, eles mataram, acho que foram um número quase 30 torcedores de um time italiano na final, eu acho que era o Liverpool contra... Agora não lembro se era a Juventus ou era o Milan, certo? Mas, enfim, existem torcidas, né, de futebol que tinham essa inspiração, elas foram banidas da Europa. Inclusive, a Inglaterra foi banida de competições internacionais por um período. A seleção inglesa não podia participar de campeonatos por causa dessa punição. Quando a gente vê jogo de Copa do Mundo e aparece aquela faixa escrito fair play, aquilo não é brincadeira, gente. Jogo limpo, honesto, sem racismo, sem xenofobia, sem discriminação por opção sexual, certo? Tá certo, meninos? Sim, quem tá falando? Ana Beatriz de novo. Sim. Então, o neonazismo está ligado à xenofobia, né? Sim, porque exatamente, está respondido. Sim, pode falar. O neonazista, ele não é só xenófobo, muitas vezes, tá? Porque isso é como se você fosse fazer uma compra numa loja e é aquele negócio chamado venda casada, não sei se vocês já ouviram falar. Quando você compra um neonazista, gente, olha só que eu estou fazendo uma analogia, né?
Quando você compra o neonazista, junto vem racismo, xenofobia e homofobia. Né? E outras fobias, porque vocês sabem que tem muitas denominações agora que podem chegar a 80 denominações, gente, só por gênero, sabe? Essa relacionada a gênero. Uhum. Né? Então, o que acontece? Os neonazistas têm uma palavra que não existe no dicionário deles, é a palavra tolerância. Então, agora eu queria mudar, se vocês me permitirem, para um outro assunto que também vai estar no simulado, tá bom? Beleza? Tá bom. Então, gente, olha só. Vocês sabem que a Europa é um continente muito desenvolvido. A Europa tem alto índice de desenvolvimento humano e também é um dos lugares da Terra que tem menor problema de concentração de renda. Né? A renda é razoavelmente bem distribuída. A Europa também tem excelente sistema de saneamento básico, né? Ou seja, a qualidade da água que o cidadão tem para o seu consumo doméstico e nos outros setores da economia, a qualidade da água ideal. é incontestável, né? E também eles são servidos de esgoto, né? E eles também aprenderam a despoluir os rios que eles tinham poluídos em décadas anteriores e a não poluí-los mais. Como um grande exemplo é o rio Tâmisa, aquele de Londres, que, gente, demorou 50 anos para despoluir o Tâmisa. Não é um projeto de governo, sabe? É um projeto de Estado, ou seja, muda o governante e o projeto continua. Esse é um dos graves problemas que o nosso país possui, inclusive. Então, a Europa é um continente que também tem essa característica socioeconômica da Europa. Então, eu já acabei de falar, né? Recapitulando. Sistema educacional excelente, né? O sistema público, né? De escolas excelente. Se vocês estudam em escola particular, gente, porque houve no Brasil uma precarização da escola pública. Porque a escola pública era, até os anos 70, meados dos anos 70 no Brasil, superior à escola privada. Vocês podem pesquisar sobre esse assunto uma outra hora, debater com alguém, né? Inclusive, se vocês quiserem, meninos, peçam para a Thaís o meu contato, para a gente criar um grupo, e vocês podem me convidar pelo WhatsApp, ter o meu contato e falar, Marcelo, a gente queria fazer um bate-papo de um determinado assunto, o senhor quer fazer conosco? Gente, será um prazer imenso para mim, tá bom? Fazer isso. Agora, voltando aqui, a Europa tem saneamento básico de excelente qualidade. É um continente que agora eu queria falar das partes físicas da Europa, né? A Europa, a maior parte dela, é claro que eu estou focalizando muito mais na Europa ocidental aqui, tá bom, galera? Aquela parte que nunca deixou de ser capitalista e é a mais desenvolvida do continente europeu. A Europa ocidental tem um relevo, a maior parte é muito suave, são planícies e planaltos pouco ondulados, né? E os rios, né, europeus são largamente, a maior parte deles, absolutamente a maior parte, são navegáveis. E aí eu queria fazer um comentário com todos aí. O que é um rio navegável? Ele é uma estrada que Deus fez. Só que é uma estrada de flutuar. Não é uma estrada de rodagem, né? Ou uma ferrovia que também tem as rodinhas apoiadas no trilho, né? Os trens. É uma estrada natural. E esse tipo de transporte, o transporte aquático, ele é o mais barato que existe, né? E essas planícies desses rios, né? Então eu posso citar alguns aqui. O Tâmisa foi citado agora há pouco, né? Posso citar o rio Reno, o Danúbio, o Ruhr, né? Curiosamente, esses aí todos cruzam a Alemanha, né? Aí temos o rio Po, no norte da Itália, né? Tem o rio Volga, o maior rio europeu, ele vai cruzar ali a parte da Europa Oriental, inclusive é a Rússia, né? Território russo. Temos o rio... Deixa eu me lembrar aqui agora de outro... já falei os principais aí. O Danúbio, o Reno, o Ruhr, o rio Sena, de Paris, né? Eu estava esquecendo, né, gente? E aquela cidade da Hungria, que são cidades gêmeas, até tem Fórmula 1 lá. Buda e Peste, né? Por isso que o GP chama Budapeste. Ali passa o rio Danúbio, beleza? Então é o seguinte... Eles ajudam na distribuição de mercadorias? Isso, pessoas e mercadorias, né? Viajando na Europa por embarcações
que tanto algumas são só de passageiros, outras de carga. Perfeito, meu querido. Quem foi que falou aí? Pablo. Pablo, muito bom. Pablo, isso mesmo. Então, esse transporte é para qualquer coisa, vamos assim dizer, né? Então, boa parte do parque industrial, ou seja, o conjunto de indústrias de diversos países europeus, mas sobretudo da Alemanha, está próxima ao rio Reno e ao rio Danúbio também, né? E o Ruhr, que sai lá na Holanda, onde tem os maiores portos da Europa, que ficam na Holanda, o porto de Rotterdam e o porto de Amsterdã. São os maiores portos europeus. E a Alemanha é um grande exportador de produtos industrializados e é importador de matérias-primas. Então, esse porto, esses dois portos, que estão ali no Mar do Norte, que você lembra que eu mostrei o Mar do Norte para vocês aquele dia no mapa? Ah, não, foi para outra turma Lembro. de escola. Eu acho que Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Acho que É não bem não. aqui, ó. Tá vendo aqui o mapa que eu estou destacando aqui agora? É aqui, ó. Sim. Porque tem o território aqui, ó. É aqui, ó. Tá? O mar do... perdão. É aqui, ó. A Dinamarca está aqui, a Holanda aqui do lado, ó, com a Alemanha. É por aqui, ó. Aqui nos Países Baixos. A gente tem a Holanda e a Bélgica aqui, ó. Então, aqui se chama Mar do Norte, como vocês podem conseguir ler aí. Então, a Europa como um todo, aqui, ó, né? Essas penínsulas, que agora... Então, tá bom, gente. A Europa tem muitas planícies que são utilizadas para... Essa parte eu não falei ainda. Para a agricultura. Tudo que é grande capital europeia está próxima de um rio, né? Se vocês repararem lá, né? Então, aqui nós temos um continente que, vamos dizer assim, vou usar uma linguagem que envolve religião, né? Onde Deus foi bastante generoso, né? Porque o clima do continente europeu tem os rigores do inverno, mas é um clima temperado, né? Ou seja, tem 4 estações do ano muito bem definidas, sobretudo para cá, porque aqui no sul, né? Aqui o Saara faz com que os verões da Europa, aqui nessa parte, ó, onde eu estou mostrando, estão todo mundo acompanhando. Agora nós temos 15, 14 alunos e comigo aqui são 15 pessoas. O Mediterrâneo aqui, o chamado clima mediterrâneo, que banha toda essa parte que eu estou passando o cursor, tá vendo? O sul da Espanha, Sim. da França, toda essa parte aqui, Malta, Chipre, a Sicília, que está aqui, a bota da Itália, né, aqui, e a Grécia. Inclusive, até esses países aqui da antiga Iugoslávia sofrem influência do clima mediterrâneo, perdão, do deserto do Saara. E esse clima se chama Mediterrâneo. Como ele é? São verões mais quentes do que em outras regiões da Europa e menos chuvosos. E os invernos são menos rigorosos e quase não neva, porque o vento seco e quente do Saara, né, influencia toda essa região da Europa. Então, a Europa, ela tem, nessa região, inclusive, os lugares onde as pessoas vão para praias, não é? Mas a praia europeia, gente, não é igual à praia do litoral do Brasil. O tipo de rocha, a composição da areia da praia, o visual é bem diferente, né? Mas a cor da água na costa, eles chamam até de Côte d'Azur, em francês, né, que é a costa azul. A cor da água é inacreditavelmente bela, né? É um tipo de azul topázio, azul turquesa, e a água é transparente, né? Enfim, a Europa nessa parte aí da questão climática, tá bom, Uma meninos? pergunta. E o relevo? Fala aí. Você falou que o clima do deserto do Saara influencia, certo? Sim. Então não tem muito inverno, vamos dizer assim. Quase Não tem, tem né? inverno rigoroso, tem o inverno. Entretanto, as temperaturas não são tão frias como em outras partes da Europa. Mas também não é tão quente, no caso. Também, não, no verão é quente para dedéu. Quando teve a Olimpíada de Atenas, em 2004, os atletas quase morreram lá na Grécia. E aqui, ó, onde está a Grécia, ó, certo? A corrida da maratona, geralmente o último evento da Olimpíada é a maratona, né, gente? Não sei se vocês sabem dessa história, um maluco irlandês tirou o nosso Vanderlei Cordeiro de Lima, estava liderando a maratona, ele ia ganhar a maratona, o cara voou nele lá, atrapalhou, mas ele conseguiu tirar o cara e ele conseguiu voltar e terminou em terceiro lugar. Aquele dia estava marcando quase 40 graus na Grécia. Certo? Então, Eu vi isso já.
E a Então, Grécia não parece ser um lugar tão quente, né? sim, porque tem umas áreas Eu não tinha montanhosas essa mais visão ao da norte Grécia. do país, sabe? Então aí ameniza, porque o fator altitude, vocês sabem que ele ameniza a temperatura, não é? Lugares mais altos Aham, são menos quentes, não é? isso. Então tá bom, meninos. Essa parte aí os rios navegáveis são largamente aproveitados, né, para economia, né, para as pessoas se deslocarem, né, para tanto para lazer, qualquer atividade, né? As penínsulas que eu abordei aquele dia, vocês estão lembrados? Olha aqui, ó, vou mostrar aqui, ó. Península da Escandinávia ou Península Escandinava, onde estão esses três países, né? A Finlândia, a Noruega e a Suécia. Aqui onde é a Dinamarca é a Península da Jutlândia. Aqui onde fica Portugal e Espanha é a Península Ibérica. Os países ibéricos, portanto, são Espanha e Portugal, né? Aqui nós temos a Península Itálica, ok? Então, são as penínsulas europeias. São parte do continente que avança para o oceano, que é o conceito de península, né? E aí, existem uns lugares aqui que eu quero mostrar para vocês aqui assim, ó. 14 quilômetros separam o norte da África aqui no Marrocos do sul da Espanha. É o Estreito de Gibraltar. Do lado da Espanha tem um paredão de rocha que ganha o nome de Rochedo de Gibraltar. E esse local, gente, é freneticamente movimentado por navios de carga, né? E de passageiros. De passageiro nem tanto agora, né? Porque por causa da pandemia. Mas, enfim, quanto que é 14 quilômetros? Bom, como referência, não sei se eu falei isso na outra aula, não me Falou. lembro agora, a Avenida Brasil tem 13 quilômetros aqui em Anápolis, né? Então, nesse trecho mediterrâneo, quando ele abre para ir para o Atlântico, é bem estreito, galera. E os navios são enormes, né? Então, tem que ter avenidas, entre aspas, que são sinalizadas. Tem sinalizadores, ainda mais para o sistema GPS hoje em dia, né? Mas para a noite, por exemplo, existem sinalizadores que são boias. Então, portanto, elas ficam flutuando e piscando, né? Aquelas luzes, portanto, intermitentes, para que os navios não se choquem, né? Porque é um desastre, né? Então, Não a é mais fácil Europa... um farol, não? Olha, farol, os faróis aí não é o caso. Tem Mas para muitos. Os faróis, geralmente, você não fez uma pergunta errada, não. Faróis são colocados, geralmente, onde tem recifes de coral. muitas rochas, perigo Isso, de são navio bater. recifes, onde tem recife, tá certo? Aonde é estreito, por si só, não precisa de ter farol, tá bom? Tá respondido? Porque aí o mar é profundo, Respondeu. ok? Então, os Entendi, faróis, eles estão para avisar os navegantes que ali as águas são rasas. Alguém falou aí que a água é rasa, certinho, que é por causa dos recifes de coral, geralmente, né? Que não é o caso aí, porque nesse clima que tem aí não há recifes de coral. Os Não é recifes são sobretudo no clima tropical, ok? Ok. Agora, enfim, né? Aqui, ó, tem um estreito chamado Bósforo, que separa a Turquia europeia da Turquia asiática. E é daqui que também tem uma passagem, tem uma ponte aqui que liga o continente europeu à Ásia. Ela tem um pouco mais de 1 quilômetro, uma ponte automobilística, né? Onde se passa com veículos de pneus, né? Então, é uma outra característica aí. Beleza? Deixa eu ver o que mais aqui que eu vou fazer. Vocês estão percebendo que eu estou fazendo um tipo de uma revisãozinha para a prova, não é, meninos? Para o simulado? Isso. Então, aqui que nós vamos agora, né? As outras questões aqui estão relacionadas aos países que fazem parte das penínsulas. Vamos falar um pouquinho aqui, ó. A Península Itálica. A Itália, gente, é um país altamente industrializado. Vocês sabiam que a Fiat, que significa Fábrica Italiana Automobili de Turim, Fiat, é no norte da Itália. Sabia não. A Fiat é dona da Ferrari, da equipe de Fórmula 1 e da fábrica de carros. Vocês sabem que são muito caros. Eu sabia muito menos disso. Ela é dona da Lancia, da Lamborghini, da Maserati, dona da Piaggio. Tudo isso? Né? Da Alfa Romeo.
Então, eu falei para vocês aí, e a Bugatti é meio francesa, meio italiana. A Ferrari é acionária majoritária de todas essas empresas que eu falei, e algumas ela é dona 100%. Mas aí, então, eu falei marcas automobilísticas. Você falou que a Itália é altamente o quê? A Itália é altamente industrializada. Vocês já ouviram falar em Olivetti? A Olivetti fabricava desde máquina de escrever, né? Eu até tenho uma aqui em casa que eu comprei para ser um souvenir, né? Para ser um... Meus meninos adoraram, né? Decoração? Como decoração, mas ela funciona. Inclusive, vou fazer uma piadinha com vocês. Vocês sabem que a máquina de escrever... Vocês viram que apareceu a mensagem final de tempo? Vocês ainda estão me ouvindo? Tô ouvindo. Sim. Tá, eu pedi mais um tempinho aí, vocês viram? Sim. Sim. Agora, só que agora apareceu outra página, né? Ou não? Apareceu outra página com um monte de valor mensal. Só que eu vou voltar para a página de vocês, o meu Bernoulli. Apareceu? Apareceu. Meu Bernoulli? Então vamos voltar aqui. Gente, a Itália, a Olivetti fabrica computadores também, sistemas de cronômetros, né? Um monte de coisas. A Magneti Marelli tem uma grande empresa automobilística chamada Jeep, um país altamente industrializado e também é um grande produtor de vinhos caríssimos, né? Vocês sabem disso, né? Vinhos italianos e tal, enfim. A Espanha e Portugal é um dos países menos industrializados da Europa, certo? Entretanto, a qualidade de vida é muito elevada. Portugal foi uma grande potência do período colonial. Vocês sabem disso. Portugal conquistou terras em várias partes do mundo, sendo que a maior, obviamente, é o Brasil, né? A Espanha conquistou mais até do que Portugal. Esses países demoraram a serem industrializados, tá certo? Portugal também tem o turismo, é o melhor lugar da Europa para fazer turismo, de acordo com algumas publicações que eu já andei lendo aí, através de links que estão em jornais que eu costumo ler, né? E aí, enfim, Portugal é um país, então, que não é uma potência industrial. Ele é ligado à pesca, ao turismo, à produção de vinícolas também, né? Porque vinhos portugueses são até melhores para os sommeliers, né, do que os vinhos italianos. É claro, depende. Se o sommelier for italiano, você acha que ele vai falar que qual vinho é melhor, né? A França é um país altamente industrializado. Por exemplo, os caças que o Brasil utilizava, os Mirage... Tem lá na Itália, fabricação principalmente dos F5. Não, os F5 são da Boeing, é a empresa dos Estados Unidos. Eu estava me referindo aos Mirage. Mirage são da já aposentou, já. Os Mirage estão franceses, né? Mas os Mirage estão aposentados, né? O Brasil está comprando caças da Suécia, da empresa chamada Saab, que tem a ver com a Scania e com a Volvo, né? Que vocês sabem que Scania e Volvo, no Brasil, geralmente só tem caminhões, mas eles fabricam também carro, né? Tem carro Volvo aqui em Anápolis, eu já vi alguns. Mas... Eu também. Esse país aí tem a empresa chamada Saab, que fabrica os Gripen, que vão vir todos para a base de Anápolis. Vocês sabem disso, né, galera? Todos os Gripen virão para a base de Anápolis. Então, o que acontece? Aqui são países altamente industrializados. A Alemanha é o mais importante país industrial da Europa. Mas eu queria voltar para a França, que eu fugi. Renault, Peugeot, Citroën. Empresas automobilísticas desses países. A Alemanha, meu Deus do céu, Mercedes-Benz, BMW, Porsche, Volkswagen e Audi. Então, todo país que é potência industrial, gente, ele tem grandes parques de empresas automobilísticas. O Reino Unido, né? Inglaterra, que domina o Reino Unido, ela tem a Land Rover, tem a Jaguar, que mais? Bentley, tudo que é equipe de Fórmula 1, que Fórmula 1 é a ponta da tecnologia do automobilismo, é sediada na Inglaterra, porque eles têm uma mão de obra altamente qualificada. Está faltando empresa ainda da Inglaterra aí, hein? Aston Martin, que é geralmente o carro do 007, aquele da ficção são a Aston Martin. Então, esses países têm um parque industrial absurdamente potente, né? E a Inglaterra, por exemplo, ela foi o berço da Revolução Industrial, não é, meninos? Qual foi o país berço da Revolução Industrial? Inglaterra. Né? Então, isso, né? A Inglaterra é onde teve a invenção da máquina a vapor, né?
Vocês sabem que a máquina a vapor não passa de uma panela de pressão cuja pressão do vapor foi utilizada para gerar energia cinética, ou seja, movimento, energia mecânica. Vocês já começaram a estudar física? Sim. Já. Não, A primeira coisa que estuda em física não é movimento retilíneo uniforme, mecânica, essas coisas? Sim. Então, pessoal, a Inglaterra, a máquina a vapor, ela vai substituir a roda d'água como sistema motriz, né? Como motor. Depois, enfim, a Europa, gente, é um berço também de várias coisas que aconteceram no mundo. Isso eu já tinha introduzido naquele primeiro momento para vocês. Do capitalismo, do socialismo, do anarquismo, do neoliberalismo, né? De movimentos relacionados, por exemplo, lá também foi o berço de grandes desgraças, né? Como o nazismo, agora do neonazismo, né? Enfim, a Europa é um centro importantíssimo de decisões do mundo. E depois, né? Porque para essa avaliação de vocês, eu acho que o que já foi colocado aqui nessa aula basta, né? Depois nós vamos trabalhar diversos aspectos aí. Eu vou pedir para vocês, então, recapitulando aqui, que nós já estamos no tempo extra, né? Aqui tem uma prorrogação, não foi? Eu acho que é 10 minutos, não? Falta, não é porque no meu pediu, né? Porque eu comecei antes, Aqui né? tá. Aqui no Agora, você começou porque eu antes da comecei aula. quase 10 minutos antes, gente. Eu abri aqui, sabe, para testar se estava tudo certo. Tá Falta certo. quanto Vocês... tempo, Pablo? Você falou? O meu tá aparecendo Como aqui é que vê o 3 tempo? minutos e 50. Sim, mas aí vamos aproveitar então esse tempinho aqui. Espero que vocês tenha sido frutífero, tá bom? Até agora tá tudo bem. Tá ok. Tá tudo certo. Foi Tá. Eu vou bem pedir para importante. vocês uma coisinha. Falem para a Thaís fazer o contato de vocês comigo. Eu não tenho contato de vocês. Eu já pedi, mas eu não consegui. Beleza. É mais fácil a gente Então, a gente adicionar vai Vocês não têm Thaís, contato É com mais outros fácil adicionar. professores? Tem. de Fabiana e todos, outros. não. Eu não tenho, não. Mas eu gostaria de ter com vocês para a gente poder fazer mais momentos, inclusive. Beleza, Tá bom? porque tem que falar com a Thaís, que é muito Isso é professor legal. e Agora num grupo Ô, só Pablo. seria diferente. a gente tem contato de Eu. poucos professores. Tá, mas fala assim. Depois você fala para os outros adicionar meu número novo lá nos grupos, beleza? Nossa, Pois é, mas mesmo, velho. eu não tenho participação nessa. É isso que eu estou querendo falar. Se a gente criar um contato mais fácil entre nós, para vocês falarem comigo, né, professor? Faz para nós aí uma aula sobre tal assunto. Eu farei, tá bom? Claro que a gente, Professor, preferencialmente, seguindo a sequência do livro didático de vocês. Fala aí. o que você falou é interessante. O problema é o seguinte, a gente tem que falar com a Thaís, porque às vezes tem que criar grupos separados com cada professor, ou então todo professor em um grupo só, entendeu? Tem que falar isso com a Thaís. Aí. Eu trabalho numa autoescola que cada série tem um grupo. E aí todos os professores que dão aula nessa série estão lá. E aí, quando a gente grava alguma coisa, manda atividade, já manda direto nesse gruro, certo? É, que seria mais fácil desse jeito, porque em um grupo só Por com exemplo, dois quando eu professores, marquei cada- a aula, desculpa eu te interrompi, me perdoe. Quando eu marquei a Sem aula, problema. eu tive que passar para a Thaís para passar o endereço para vocês. Nesse outro lá que eu trabalho, a gente já passa direto para os alunos. Sim, eu entendi, mas Claro que o grupo horário já separado estava mesmo. pré-agendado, né? Já estava pré-agendado. Igual a nossa próxima aula regular vai ser segunda-feira, 11 horas. Você já pode marcar na sua agendinha aí, tá? Beleza, pode ser. Meninos, Mas aí, no caso, é com a Thaís mesmo. tá bom. Quer dizer, eu não estou querendo desobedecer a escola. Eu só queria que ficasse mais fácil o nosso contato. Não, mas você tem razão, seria muito melhor mesmo. E eu estou achando o seguinte, vocês têm que falar para os outros alunos para eles participarem da minha aula, porque hoje só tem 14, né? Na aula anterior parece que só Mas eu tinha acho que é 9. porque o senhor, ele dá só aula pro nono B. Eu sei disso, mas quantos alunos tem no nono B? Eu ia lá, tinha mais de É 20. verdade, são acho que 25, né? mais ou Então, menos. tinha pelo menos 25 alunos lá. Tá faltando 11, ou então se forem 25. Pois é. Alguém quer fazer? Nós temos ainda restando 1 minuto. Eu não One tenho minute. pergunta. Aliás, menos de 1 minuto que está aqui falando aqui. 30, 29, 28. Tá de boa. Meninos, 25. uma coisinha para dúvida vocês demais. então aí. Fiquem com Deus, tá? Um abraço fraternal aí no coração de vocês. E um beijo Pra fraternal. você também.
Tá bom? Obrigado. E até paternal, né? Né? Deixa eu Até colocar o minha próximo carinha encontro aqui, na ó. casinha. Deixa eu colocar minha cara feia aqui da casinha da árvore para vocês. Até a próxima aula na casinha da árvore, hein? Ou não. Tchau, Ou tchau. não. Ou não. Falou! Tchau. Tchau. Falou. Beijos. Beijos. Com Deus. Com Deus.